para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio a secretária da Pastoral da Juventude da Diocese da Cidade Gaúcha de Erechim, Rochelle Koralewski, que vai participar aqui dessa audiência. Rochelle, muito bom dia para você. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia também à juventude da Pastoral da Juventude, né, que provavelmente agora deve estar se conectando para acompanhar a audiência pública que vai acontecer agora às 9 horas. E eu agradeço o espaço desde já. Nós sabemos que o Brasil hoje vive uma epidemia de assassinatos de mulheres. Muitas vezes por motivos até assim fúteis, né? E eu queria que você colocasse para os telespectadores qual é a realidade, já que, por exemplo, essa campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher tem a participação aí da Pastoral da Juventude. Então, a gente, enquanto juventude, olha para a realidade, olha para as estatísticas, para os dados e vê que o chão brasileiro ele está ensanguentado, assim, está encharcado de sangue. Todos os dias, né, segundo as estatísticas do ano passado, 12 mulheres são assassinadas. E esse número, muitas vezes, ele acaba se tornando abstrato, né? Quando a gente olha os dados, a gente não se dá por conta do tamanho da violência que acontece, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, no nosso cotidiano, agora são quase 9 da manhã, provavelmente uma mulher já deve ter sido vítima de feminicídio, porque, segundo os dados, a cada 2 horas uma mulher é assassinada. Então, essa violência ela é muito gritante, né? Então, além do feminicídio, existem outros tipos de violência, né, que as mulheres estão expostas diariamente. Pois é, Rochelle, o que causa, na sua opinião, e do seu grupo, essa onda de violência contra as mulheres? Historicamente, né, a gente vive um processo que se iniciou pelo sistema patriarcal que faz as mulheres serem submissas aos homens, né? Então isso veio já há muito tempo, já acontece, né? Tanto que a gente viu na história quantas mulheres que morreram, tantas mulheres que se submeteram a diversas situações e a sociedade ela está estruturada dessa forma, né? Então a gente entende que a violência ela é estrutural. Por isso que a gente debate uma campanha que quer acabar com os ciclos de violência, porque a violência ela não se dá de uma forma só, né? Eu simplesmente não acredito que um homem ele acorda de manhã num dia e pensa, hoje eu vou assassinar minha mulher. Antes do feminicídio, várias outras violências já acontecem, né? Como a violência psicológica, violência moral, violência física, e a gente quer romper com esse ciclo, né? Para evitar... Exatamente isso que eu ia perguntar, Rochelle. Como trabalhar para que o homem, o companheiro de um esposo, não é verdade? Como é que pode trabalhar a consciência dele para que ele não o agrida? E também, no caso também, tem casos ao contrário também, que mulheres também cometem certos tipos de violência, né? Como é que trabalhar essa consciência familiar, já que praticamente 42% dos casos acontecem dentro da família? Infelizmente, a violência ela é privada, né? Ela acontece dentro das casas e é onde o Estado não chega, porque a gente vive numa propriedade que é privada, né? Então, as pessoas elas se utilizam desse discurso e a violência acontece lá dentro e o Estado acha que não é responsabilidade dele e as mulheres morrem e essa situação, infelizmente, ela acaba sendo ignorada, né? Se a gente for entender e analisar toda a estrutura da sociedade, a violência ela faz parte de um todo, de toda a nossa criação. Se a gente for nas escolas, por exemplo, e ver as crianças, o primeiro ato que a criança tem quando ela é contestada ou ela é, enfim, violentada é responder com a violência. Então, a gente aprende a violência desde a nossa concepção, mais ou menos assim. O primeiro ato que a gente tem é um ato violento. Só que a gente vive num sistema, né, que é patriarcal, que é baseado numa hierarquia em que os homens ficam em cima e as mulheres ficam embaixo. E, de fato, tem situações de violência porque todo mundo acaba reproduzindo essa violência. Mas se a gente for pegar os dados, os homens são quem violenta as mulheres, né? São exceções dos casos em que as mulheres, né, acabam cometendo esses delitos. Sem dúvida. Então, como é que a campanha vai querer trabalhar essas questões? Porque, evidentemente, há de se ter uma punição. Esses casos não podem ficar sem uma punição, mas também toda a campanha precisa conscientizar também. Como é que está estruturada a campanha? Dentro da Pastoral da Juventude, a gente trabalha muito no método ver, julgar e agir, né? A gente
vê, né, entende nossa realidade, faz a leitura, a gente julga a partir do Evangelho, principalmente em João 10, quando Jesus vem e diz que quer vida e vida em abundância para todo mundo, independente de quem seja. A partir disso, então, a gente caminha com uma campanha que denuncia, mas também anuncia. Por isso a gente está indo até os grupos de jovens, até as comunidades, para fazer esse diálogo de conscientização, mas também de fazer com que as pessoas se sintam sujeitas desse enfrentamento à violência, né? Que elas não se entendam como passivas no processo, mas como ativas, como participantes, como necessárias para enfrentar essa violência. Então a gente trabalha numa perspectiva de conscientização e também de educação, né? A gente quer educar as pessoas para que a gente construa um mundo com novos homens e novas mulheres que não se pautem por meio da violência. Você está falando, Rochelle, sobre a construção da cultura da paz, né? Que também é muito importante, evidentemente, para qualquer sociedade. Bom, eu queria que você, já você vai participar lá na audiência pública, na Comissão de Direitos Humanos, eu queria deixar o espaço aberto aqui para você dar um recado para as mulheres sobre como elas podem agir diante de situações de violência. Acho que o primeiro passo é muito difícil, né? Porque a violência ela está naturalizada dentro da sociedade e muitas vezes muitas mulheres passam a vida inteira sofrendo violência e acham que aquilo é normal. A gente vive ainda numa sociedade que algumas instituições legitimam essa violência, né? Alguns discursos, como do Estado, alguns discursos religiosos também acabam legitimando a violência. Então, as mulheres, muitas vezes, quando se casam, elas assinam o matrimônio e parece que é um contrato, né, para aceitar qualquer coisa. Então, a violência... O primeiro passo é desnaturalizar, entender que todo mundo é sujeito, né, e que a violência não pode acontecer. O segundo passo é denunciar, né, é denunciar, é ir até o poder público, é ir até a delegacia, só que daí a gente cai num outro problema, né? As estruturas não chegam a todos os espaços, a todos os locais, mas assim, se perceber na violência, procurar grupos, né, conversar com outras mulheres, enfim, pesquisar mais sobre a temática, né, tentar entender como tudo isso acontece e viver uma solidariedade, né? Enquanto mulheres, a gente perceber que a gente não está competindo aqui no mundo, né? O capitalismo, né, e todo esse sistema faz a gente viver em competição, mas a gente não quer ser dessa forma, né? Porque essa competição também nos mata. Então a gente quer caminhar de mãos dadas, juntas, para um mundo em que a violência não exista, assim, que ela seja superada. Tá certo. Muito obrigado, Rochelle, pela sua participação, por você ter exposto aí a sua opinião e também da Pastoral da Juventude. Muito obrigado. Eu que agradeço.